Fala, experts! Olha que tema bacana que eu preparei para vocês hoje, um negócio que muita gente procura fazer e não tem muita condição de fazer no Excel. Nós já vamos falar sobre isso, que é um cronograma. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui, como sempre eu faço, nossos canais, onde você pode curtir a nossa página, pode se inscrever no nosso canal no YouTube e pode acessar o nosso site, que tem muita coisa interessante lá também, no nosso blog, principalmente, ok? Bacana. Nosso tema, então, é o quê? Direto ao assunto, montando um cronograma. O objetivo é criar um cronograma adaptável em Excel, que você não fique fazendo manualmente esse cronograma, tá? E o meu desafio aqui é tentar explicar para você qual foi as técnicas que eu utilizei para fazer esse cronograma. Então vamos lá? É muito comum você ver as pessoas tentarem fazer um cronograma assim. Ele coloca aqui, né? Atividade 1, certo? Atividade 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ok? E aqui ele coloca as datas, sei lá, né? Data, assim, a data, depois ele coloca aqui mais 3 dias, por exemplo, 13 do 2, sei lá, tá? E puxa aqui para a direita, assim, né? E preenche aqui em cima, aí ele sai pintando aqui embaixo, né? Ah, essa atividade começa no dia 11 e vai até, vamos lá, começa no dia 11 e vai até aqui. Aí esse aqui ele puxa, faz assim, aí vai fazendo assim, né? Esse aqui vai mais um pouquinho, esse aqui começa aqui, vai até aqui, né? Fica uma coisa muito feia. E outra coisa, né? É que não tem nenhuma flexibilidade. Se eu mudar alguma data aqui, ele não consegue se adaptar, não consegue fazer nada. Então esse tipo de cronograma não é um cronograma muito legal, não é isso? O que eu quero mostrar para vocês é um cronograma que é um gráfico do Excel. Então você faz uma tabela de dados e aí você faz um gráfico e quando você muda a sua tabela, o gráfico é vinculado com a tabela no Excel, você sabe disso. E aí o gráfico vai funcionar bonitinho. Então vamos lá? Vamos desenhar juntos aqui um protótipo, tá ok? Deixa eu mostrar aqui nas anotações primeiro. Nós vamos fazer um protótipo, depois eu vou mostrar para vocês uma versão final e nós vamos mostrar para você as instruções que você colocaria para o teu usuário usar o cronograma, tá? Para fazer um protótipo, eu fiz uma coisa bem simples. Eu construí uma tabela de dados aqui, tá? Onde eu tenho uma tabela de 7 tarefas, lancei as datas e durações, e nesse caso, para poder fazer um gráfico, eu tive que fazer uma pequena malandragem. Eu vou pegar essas datas aqui e vou tirar o formato dessas datas, ok? Eu vou deixar no formato geral. Você sabe que as datas em Excel, elas na verdade são números, não é isso? Então eu coloquei os números aqui, tá legal? Muito bem. E agora, aqui nas anotações, está aqui, ó, construindo o gráfico. É um gráfico de barras horizontais empilhado, usando os inícios, as datas de início, que são números, e as durações, que também são números, tá certo? Então vamos fazer isso, que tem os detalhes na própria planilha do protótipo. Nós vamos chegar ali na planilha do protótipo e vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Está aqui a minha tabela, seleciona a tabela, eu fiz um roteirinho do gráfico aqui para a gente não se perder, tá ok? Então selecionei minha tabela, está aqui, data sem formato. Aí eu vou fazer um inserir aqui, né? Inserir gráfico, gráfico do tipo barras empilhadas, que é esse aqui. Veja que ele já fez o gráfico aqui, né? Aí eu venho aqui e escolho um layout. Eu vou pegar o layout rápido, número 2, este aqui. Aí eu vou eliminar o título e vou eliminar a legenda, como está indicado aqui, tá vendo? Elimino o título e a legenda. Agora eu vou inverter a ordem. Repare que aqui está da atividade 1 até a 7 e aqui está da 7 até a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse eixo com o botão direito, formatar o eixo e vou inverter a ordem das categorias. Aqui, categorias em ordem inversa, certo? Aqui nessa posição aqui eu coloco categorias em ordem inversa, tá vendo aqui? Categorias em ordem inversa, tá, bacana. Fechei aqui essa janela. Agora eu vou reexibir o eixo horizontal, porque ele não está me mostrando o eixo horizontal, só o vertical. Então eu venho aqui e digo para ele que eu quero os eixos. Aí ele abre a setinha aqui, eu quero horizontal também. Aí ele abre o horizontal lá em cima, que são as datas, perfeito? Bacana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou formatar esse eixo. Na verdade, eu vou formatar as datas aqui, tá? Que aí ele já formata o eixo lá em cima. Eu vou formatar as datas aqui, formatar as datas como dia e mês, só para não ficar muito grande, não é isso? Então eu formatei as datas aqui, elas apareceram aqui como dia e mês. Muito bem. Então agora eu vou
pegar esta série azul, que é aí que está o segredo. Esta série azul são as datas de início. O que eu vou fazer com ela? Eu vou ocultar esta série. Eu vou fazer um preenchimento em branco, né? Ou vazio, na verdade. Transparente. Então veja o que eu vou fazer. Botão direito, formatar esta série. Venho aqui no baldinho, no preenchimento, e digo, olha, sem preenchimento e sem linha. Ok? Bacana. Aí ficaram os rótulos de dados aqui. O que eu digo dos rótulos de dados? Dos rótulos eu digo assim, formatar os rótulos, botão direito, formatar os rótulos, e eu quero que eles fiquem na extremidade interna. Vamos lá, para você ver isso aqui acontecendo. Eu marco aqui extremidade interna do rótulo, ok? Muito bem. Fechei aqui também, os rótulos já ficaram aqui, tá certo? Para continuar, vou pegar esta série de datas agora, a série dos dias, né? Que está aqui, eu formato a série de dias em azul, rótulo dos dias em fonte branca. Então eu já vou pegar o rótulo aqui, vou pegar a fonte e colocar a fonte branca. Ok? Fonte branca. Aí já fica aparecendo o rótulo aqui em branco. Aí se eu quiser mudar a cor desse aqui, por exemplo, dessa série, para um azul mais escuro, para ficar bem bonito, por exemplo. Então eu venho aqui no preenchimento e faço um preenchimento sólido com a cor mais escura. Aí eu posso escolher uma cor mais legal aqui, pronto. Por exemplo, uma cor bem escura mesmo, legal? Fechado. Viu como se faz o gráfico? Então esse gráfico tem um detalhe, ele segue isso aqui, veja só. Se eu colocar aqui 5, 5, 5, 5, 55, 10 aqui, por exemplo, 20, qualquer coisa, 15, ele vai mudando ali, né? E vai mudando aqui também, tá ok? Então eu consigo realmente fazer um cronograma, tá legal? E com isso, é óbvio que se eu mexer nas datas aqui também, eu colocar 25, dia 15 do 3, tá ok? 15 do 3, eu vou colocar aqui dia 3 do 4, entendeu? Então ele vai desenhar o cronograma para mim conforme a minha tabela. Então aqui você já tem um exemplo muito bacana de como que você faria isso, tá? Você entendeu a lógica do procedimento. A lógica do procedimento é esta. Você faz um gráfico do Excel baseado numa tabela do Excel e tem algumas manhãzinhas que estão aqui no roteiro. Como você vai baixar esse material, você vai poder depois fazer com calma toda essa atividade aqui, legal? Eu estou fazendo mais rápido para você poder sentir a formação do gráfico. Então, agora eu vou mostrar para você a minha versão final. A minha versão final eu coloquei para mais tarefas. E eu criei algumas macros aqui para te ajudar, tá? Por exemplo, a minha tabela está limpa. Eu quero limpar a minha tabela e ela tem 20 linhas, tá ok? Então eu aperto o botão prepara e ele me diz que a tabela está preparada, limpa toda a tabela, deixa aqui com 20 linhas, tá certo? E aqui embaixo você vai ver que eu criei um negócio chamado início da escala, final da escala e o máximo de dias. Já vou explicar como é que eu fiz isso aqui, tá? Então, quando eu digo prepara, ele limpa a tabela para mim. Então eu posso ir lançando minhas atividades aqui. Vou lançar aqui, ó. Atividade 01, ok? Claro que eu posso colocar o nome da atividade, bem bonitinho, explicando que atividade que é essa e tal. Coloco uma data aqui de início também. Eu vou colocar uma data qualquer aqui e coloco lá, dia 20 do 2. Aí eu faço uma série. Isso aqui só para preencher rápido, né? Na verdade, não é assim que você vai fazer. Aqui eu vou colocar 7 dias para todo mundo também, só para você entender como é que a gente preencheu a tabela, tá ok? Então, ele já montou o gráfico para mim com esses dados, não é isso? Repare que aqui eu coloquei também um pouquinho, né? Um pouquinho mais de zoom para você enxergar aqui, ó. Eu coloquei a data de início aqui do lado, eu coloquei o nome da atividade dentro da célula, então você consegue visualizar bem bacana mesmo. E se você mudar aqui para 14, ele vai ajustar aquela ali, esse aqui para 21, ele vai ajustar aquela. Se você quiser mudar essa data aqui para o dia 10 do 3, deixar a data igual a outra, sem problema. Você está desenhando um cronograma verdadeiro. Para fechar, eu aperto o botão cronograma, que ele faz o quê? Ele praticamente só faz uma coisa. Ele ajusta a escala das datas aqui em cima para poder pegar o melhor tamanho para o gráfico, tá ok? Então você tem o gráfico no melhor tamanho possível e com a quantidade de linhas que eu preciso. Repare que ele ocultou as linhas que eu não usei, né? Então fica uma coisa mais automatizada. Então eu vou mostrar para você o que essas macros fazem, tá? Vamos lá nas nossas anotações, entendendo a versão final. A versão final, então, é a seguinte.
a versão final é o seguinte. Foi criada uma tabela simples para até 20 tarefas. Foi criada uma macro para limpar os dados, foi criado 2 células de cálculo de data mínima e máxima para definir o ponto de início e o ponto de fim do gráfico. Aí o gráfico foi construído com as mesmas regras, né, daquele outro, colocado sem preenchimento na série, foi formatado adequadamente para ficar mais bonito e foi formatado o eixo vertical na ordem inversa, a mesma coisa que a gente fez lá no nosso protótipo. E as 2 macros, a principal macro de finalização, ela oculta as linhas não utilizadas e atualiza os pontos de início e fim da escala do gráfico, tá bacana? Aí eu deixei aqui uma coisa que você deve colocar para o teu usuário, para a pessoa que vai usar esse processo. Instruções para uso. Qual a instrução? Primeiro, preparar a tabela. Prepara com o botão prepara, sabendo que ele vai limpar a tabela e vai mostrar todas as linhas, tá? Vou até escrever aqui, né? E mostra todas as linhas. Tá. Lançar as tarefas, uma vez que você está com a tabela limpa, o usuário vai lançar as tarefas com o nome da atividade, a data de início e a duração em dias. O botão finalizar o cronograma, que é o botão cronograma, ele vai ocultar as linhas que você não usar e vai ajustar automaticamente a escala de datas, vai ajustar o tamanho do gráfico. Então vamos fazer mais um exemplo aqui para você ver. Ó. Eu aperto prepara, ele me diz que a tabela está preparada. Eu vou fazer 5 atividades. Tarefa 01, ok? Tarefa 01, tarefas até as 5 aqui. Vou colocar uma data aqui, dia 1 do 1, dia 10 do 1. Vou puxar para baixo aqui, vou colocar assim 7, 8, vou puxar para baixo aqui. Então, preenchi 5 atividades só, tá certo? Cada uma com uma duração diferente. Aperto o botão cronograma e ele finaliza o gráfico para mim só com essas tarefas, né? Então eu consigo ver aqui o meu gráfico somente com essas tarefas, com as datas alinhadas lá em cima, né? Fica uma coisa bem bacana o nome da tarefa aqui dentro e a data de início da tarefa aqui do lado esquerdo. Lembrando que, caso você não saiba, existe um software da Microsoft chamado Microsoft Project, que faz gráficos e faz cronogramas fantásticos, com muito mais recursos do que esse aqui. Agora, esse aqui é para você usar no teu dia a dia para fazer um conjunto simples de atividade você quer apresentar para o teu cliente. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma coisa meio corrida aqui agora. Eu vou lançar as datas corretas. Não é dia 10, é dia 8 do 1. Esse aqui vai ser no dia 10 do 1, ok? E não tem 9 dias, tem 22 dias, ok? Eu posso dizer que essa tarefa aqui começa no dia 15, no dia do 1, tá certo? E essa aqui começa no dia 6 do 2. Então, repare que o gráfico se ajusta imediatamente com as datas que eu lancei ali. Bacana, pessoal? Então, tá aí, as anotações estão aqui, você baixa o nosso arquivo, faça o seu comentário, né? Não se esqueça de deixar o seu like lá no nosso Face, de fazer um comentário no YouTube. Para você fazer um comentário no YouTube, você tem que estar inscrito no nosso canal, ok? E você vai achar esse vídeo sempre, quando você quiser ver novamente, no blog do nosso site. Um abraço forte para você, tchau!